Laura Cardoso ajustou o avental pela terceira vez naquela manhã, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto preparava mais uma xícara de café. O café da esquina estava mais movimentado que o normal, mas ela mal conseguia se concentrar nos pedidos dos clientes. Há 3 dias, seu pai havia chegado em casa com o rosto cinzento e as mãos tremendo, carregando uma pilha de documentos que mudaria suas vidas para sempre. "Filha, eu fiz uma besteira", foram as palavras que ele conseguiu articular antes de desabar na cadeira da cozinha. O projeto de aplicativo de delivery que ele havia desenvolvido com tanto entusiasmo havia falhado completamente. Pior ainda, o investidor que havia apostado R$250 mil no projeto não estava disposto a aceitar o fracasso como uma resposta. Laura serviu o café a um cliente distraído, sua mente voltando constantemente para os documentos que havia lido na noite anterior. Não era apenas uma questão de dívida, havia cláusulas de responsabilidade criminal, acusações de negligência e má gestão dos recursos. Seu pai, um homem de coração puro, mas ingênuo para os negócios, havia assinado um contrato que poderia destruir não apenas sua reputação, mas também sua liberdade. Do outro lado da cidade, no 45º andar do edifício mais imponente de São Paulo, Sebastián Almeida ajustava suas luvas de couro pela 4ª vez em 10 minutos. A reunião com o conselho havia terminado há meia hora, mas suas palavras ainda ecoavam em sua mente como um ultimato inevitável. "Sebastián, você precisa de uma esposa. A fusão com os alemães depende da sua imagem pública. Eles são conservadores, tradicionais. Um homem solteiro aos 34 anos os preocupa." Ele observou a cidade lá embaixo, através das paredes de vidro de sua penthouse, um mundo que parecia tão distante quanto a lua. Cada superfície ao seu redor brilhava com a esterilização obsessiva que havia se tornado sua prisão pessoal. Dispensadores de álcool em gel pontilhavam cada parede como soldados silenciosos em sua guerra contra o mundo exterior. A fobia havia começado quando ele tinha 8 anos, no dia em que sua mãe morreu em seus braços por causa de uma infecção hospitalar. Desde então, cada toque humano era uma lembrança daquela perda, cada contato físico um risco que seu cérebro simplesmente não conseguia processar. Sua fortuna havia sido construída através de telas e intermediários, um império comandado à distância por um homem que não conseguia apertar a mão de seus próprios funcionários. Seu assistente, Roberto, entrou na sala mantendo a distância respeitosa de sempre. "Senhor Almeida trouxe os documentos do projeto Cardoso que o senhor solicitou. O homem está inadimplente há 4 meses e as acusações criminais foram formalizadas ontem." Sebastián pegou os papéis com as luvas, seus olhos escaneando rapidamente as informações. Eduardo Cardoso, 52 anos, uma filha de 24 anos chamada Laura. O projeto havia sido ambicioso demais para um homem sem experiência empresarial, mas Sebastián havia apostado nele por puro tédio, uma pequena diversão em meio a negócios de milhões. "Onde a filha trabalha?" perguntou, uma ideia começando a se formar em sua mente calculista. "Em um café na Vila Madalena, senhor. O café da esquina. Parece que ela está tentando ajudar o pai com as finanças." Sebastián fechou os olhos por um momento, seu cérebro processando as possibilidades. Precisava de uma esposa que não o tocasse, que respeitasse suas limitações. Alguém que tivesse motivos suficientes para manter o acordo sem questionar. Alguém que entendesse que aquilo seria apenas um contrato, não um casamento real. "Marque uma reunião com a senhorita Cardoso para amanhã às 2 da tarde, disse, sua voz assumindo o tom frio e decidido que usava para todos os seus negócios. "Ai, Roberto, traga os documentos do acordo pré-nupcial que meu advogado preparou no ano passado. Vou precisar de algumas modificações." Laura recebeu a ligação durante o intervalo do almoço, a voz formal do assistente de Sebastián a deixando completamente confusa. Uma reunião para discutir a situação financeira de seu pai no escritório da Almeida Holdings. O endereço era um dos edifícios mais caros da cidade, um lugar onde pessoas como ela simplesmente não pertenciam. Naquela noite,
Ela contou ao pai sobre a ligação, observando como o pouco de cor que restava em seu rosto desaparecia completamente. Laura, esse homem, ele pode nos destruir, murmurou Eduardo, suas mãos tremendo enquanto segurava a xícara de chá que ela havia preparado. Eu pesquisei sobre ele depois que tudo deu errado. Sebastian Almeida é implacável nos negócios. Ele já destruiu empresas muito maiores que a nossa por muito menos. Laura chegou ao edifício Almeida Holdings com 15 minutos de antecedência, suas mãos suadas apertando a alça da bolsa simples que havia emprestado da vizinha. O lobby de mármore branco parecia um templo dedicado ao sucesso, com suas colunas imponentes e o silêncio reverente dos funcionários bem vestidos que transitavam como fantasmas eficientes. O elevador a levou até o 45º andar em um deslizar silencioso que fez seu estômago revirar. Quando as portas se abriram, ela se deparou com um corredor que mais parecia um hospital, tudo branco, asséptico, com um cheiro levemente químico no ar. Dispensadores de álcool em gel pontilhavam as paredes em intervalos regulares, como se fossem obras de arte modernas. Roberto, o assistente, a recebeu mantendo uma distância respeitosa. Senhorita Cardoso, o senhor Almeida a receberá em alguns minutos. Por favor, aguarde aqui. Ele indicou uma cadeira de couro branco que parecia nunca ter sido usada, em uma sala de espera que mais parecia um laboratório. Laura se sentou na ponta da cadeira, observando cada detalhe do ambiente. Não havia revistas, plantas ou qualquer coisa que parecesse ter sido tocada por mãos humanas. Tudo brilhava com uma perfeição artificial que a fazia sentir como se fosse uma contaminação naquele espaço imaculado. Senhorita Cardoso, a voz a fez pular. Roberto havia retornado usando luvas de látex que ela não havia notado antes. O senhor Almeida a receberá agora. O escritório de Sebastian era ainda mais impressionante que o lobby. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, enquanto o interior era dominado por uma mesa de aço inoxidável que parecia ter sido projetada para cirurgias. Atrás dela, um homem de aparência jovem se levantou lentamente. Laura o reconheceu imediatamente das revistas de negócios que ocasionalmente via no café. Sebastian Almeida era mais alto do que ela imaginava, com cabelos escuros perfeitamente arrumados e olhos de um azul frio que pareciam calcular cada movimento dela. Ele usava um terno impecável, e ela notou com surpresa luvas de couro finas que se moldavam perfeitamente às suas mãos. Senhorita Cardoso, disse ele, sua voz profunda ecoando no espaço amplo. Ele não fez menção de apertar sua mão, mantendo-se atrás da mesa como se fosse uma barreira de proteção. Imagino que seu pai a tenha informado sobre a situação. Sim, senhor, Laura respondeu, sua própria voz soando estranha no silêncio opressivo. Ele me disse que o projeto não deu certo e que há consequências legais envolvidas. Sebastian assentiu, seus olhos nunca deixando o rosto dela. 250 mil reais, senhorita Cardoso. Além das acusações criminais por má gestão e negligência, seu pai pode enfrentar até 5 anos de prisão. As palavras atingiram Laura como um soco no estômago. 5 anos. Ela viu a imagem do pai atrás das grades, um homem gentil que havia apenas sonhado grande demais, sendo destruído por sua própria ingenuidade. Mas, Sebastian continuou, sua voz assumindo um tom ainda mais calculista. Eu tenho uma proposta que pode resolver todos esses problemas. Laura o observou com desconfiança. Que tipo de proposta? Preciso de uma esposa, disse ele de forma tão direta que ela piscou várias vezes, pensando ter ouvido errado. Não uma esposa real, entenda bem. Um arranjo de negócios, um contrato de casamento de 1 ano para satisfazer certas exigências profissionais. Eu não entendo, Laura murmurou, sua mente lutando para processar o que estava ouvindo. Sebastian. Se moveu para a lateral da mesa, mas manteve a distância. Meu conselho exige que eu tenha uma imagem pública mais convencional para concluir uma fusão importante. Você precisa que a dívida e as acusações contra seu pai desapareçam. É uma troca simples e mutuamente benéfica. O senhor está pedindo para eu me casar com o senhor?
A pergunta saiu mais alta que ela pretendia, ecoando no escritório. Estéril. Apenas no papel. Sebastian respondeu, sua voz mantendo o tom frio e profissional. Você moraria em minha penthouse, participaria de alguns eventos sociais quando necessário, e em troca, não apenas a dívida seria perdoada, mas seu pai receberia uma quantia substancial para recomeçar. Sem acusações criminais, sem prisão, sem consequências. Laura sentiu suas pernas ficarem fracas. E se eu recusar? Então, o processo legal seguirá seu curso normal. Seu pai será julgado, provavelmente condenado, e vocês perderão tudo que ainda possuem para cobrir as dívidas e custos legais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura olhou para as mãos enluvadas de Sebastian, para seus olhos frios que pareciam calcular cada reação sua, para o ambiente asséptico que parecia sugar toda a vida do ar. Ela pensou no pai em casa, provavelmente caminhando de um lado para outro na cozinha, se culpando por ter arruinado suas vidas. Quanto tempo eu tenho para decidir? Perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Até amanhã ao meio-dia, Sebastian respondeu, retornando à sua posição atrás da mesa. Roberto a acompanhará até a saída e lhe dará meu cartão. Quando tomar sua decisão, ligue para o número direto. Laura se levantou em pernas trêmulas, cada passo em direção à porta, parecendo uma eternidade. Na soleira, ela se virou para olhá-lo uma última vez. Sebastian permanecia imóvel. Atrás de sua mesa de aço, uma figura solitária em seu reino de vidro e asepsia. E por um momento, ela pensou ter visto algo além da frieza calculista em seus olhos. Uma solidão profunda que espelhava a sua própria. Laura passou a noite inteira caminhando pelo pequeno apartamento que dividia com o pai, suas mãos tremendo toda vez que segurava o cartão de Sebastian. O número direto estava impresso em letras douradas sobre um papel que parecia custar mais que seu salário mensal. Ela havia contado tudo ao pai, observando como ele envelheceu 10 anos em poucos minutos. Filha, eu não posso deixar você fazer isso por minha causa, Eduardo disse, sua voz quebrada. Casar-se com um estranho, viver em um mundo que não é nosso. Isso é demais para pedir. Pai, é só 1 ano, Laura respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. E você ouviu o que ele disse, é apenas um contrato. Não é um casamento real. Mas mesmo enquanto falava, ela se lembrava dos olhos frios de Sebastian, do modo como ele se mantinha longe dela, como se fosse uma doença contagiosa. Havia algo profundamente perturbador naquele homem, uma barreira invisível que parecia impossível de atravessar. Na manhã seguinte, Laura ligou para o número às 11h55. Sua voz estava firme quando disse, eu aceito. 3 semanas depois, ela estava em pé diante de um juiz no cartório mais elegante de São Paulo, usando um vestido branco simples que Sebastian havia mandado entregar em sua casa. A cerimônia foi fria e eficiente, testemunhada apenas por Roberto e uma advogada que Laura nunca havia visto antes. Sebastian manteve as luvas durante todo o procedimento. E quando chegou a hora de trocar alianças, ele deslizou a dela sobre a luva antes de colocar no dedo dela, evitando qualquer contato pele com pele. Pode beijar a noiva, disse o juiz. E Laura viu Sebastian congelar completamente. Por um momento que pareceu uma eternidade, ele apenas a olhou e ela percebeu que suas mãos estavam tremendo levemente. Obrigado, Sebastian disse ao juiz, ignorando completamente a tradição. Talquira, creio que isso conclui os procedimentos legais. A penthouse de Sebastian era ainda mais impressionante do que Laura havia imaginado. 40 andares acima da cidade, com paredes de vidro que ofereciam uma vista de 360 graus, de São Paulo. Mas o que mais a impressionou foi o silêncio absoluto. Nem mesmo o barulho do trânsito chegava até ali, criando uma sensação de estar flutuando no espaço. Suas coisas foram colocadas no quarto de hóspedes, Sebastian disse. Suas palavras ecoando no espaço amplo. Você tem acesso a toda a penthouse, exceto meu escritório e meu quarto. As refeições são preparadas pela governanta, que vem 3 vezes por semana. Ela também cuida da limpeza. Laura observou o ambiente ao seu redor. Tudo era branco, preto ou cinza,
com linhas retas e superfícies que brilhavam como espelhos. Não havia plantas, fotografias ou qualquer coisa que sugerisse que um ser humano realmente vivesse ali. "E quanto aos eventos sociais que você mencionou?" perguntou ela, tentando preencher o silêncio desconfortável. "Há uma gala beneficente na próxima sexta-feira", Sebastian respondeu, já se dirigindo para o que ela imaginou ser seu escritório. "Um vestido apropriado será entregue até lá. Apenas sorria, cumprimente as pessoas e deixe que eu faça o resto." Nos dias que se seguiram, Laura descobriu que viver com Sebastian era como compartilhar espaço com um fantasma. Ele saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite, sempre usando luvas, sempre mantendo distância. Quando se cruzavam no corredor, ele se pressionava contra a parede para evitar qualquer possibilidade de contato acidental. A solidão era sufocante. Laura tentava ocupar o tempo explorando a penthouse, mas cada cômodo era tão estéril quanto um laboratório. Ela encontrava-se falando sozinha, apenas para quebrar o silêncio, sua voz ecoando nos espaços amplos como um lembrete de sua insignificância naquele mundo de vidro e aço. Foi no quarto dia que ela decidiu fazer sua primeira pequena rebelião. Durante uma caminhada matinal que Sebastian havia relutantemente permitido, ela colheu uma rosa vermelha de um jardim público. Era uma flor simples, com algumas pétalas já murchas, mas carregava consigo o cheiro da vida real. Quando voltou à penthouse, ela colocou a rosa em um copo com água e a deixou na mesa da cozinha. Sebastian a encontrou naquela noite, parado diante da flor como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. "O que é isso?" perguntou, sua voz carregada de uma tensão que Laura não havia ouvido antes. "Uma rosa", respondeu ela simplesmente. "Pensei que talvez trouxesse um pouco de cor ao ambiente." Sebastian recuou alguns passos, seus olhos fixos na flor. "Retire isso imediatamente. Não sabemos onde esteve. Que tipo de bactérias pode estar carregando?" "É apenas uma flor", Laura disse, surpreendida pela intensidade da reação dele. "Nada que vem do exterior é apenas alguma coisa", Sebastian respondeu, sua voz agora tremendo ligeiramente. "Tudo carrega contaminação, doença, morte." Laura o observou com uma mistura de compreensão e compaixão. Pela primeira vez desde que o conheceu, ela estava vendo além da máscara fria do empresário bem-sucedido. Havia uma dor profunda ali, um medo que ia muito além de uma simples fobia. "Tudo bem", disse ela suavemente pegando a rosa, "vou retirá-la." Sebastian assentiu bruscamente e se afastou, mas Laura notou que ele parou na entrada da cozinha, observando-a remover a flor. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Talvez gratidão, talvez algo mais profundo. Naquela noite, Laura deitou em sua cama solitária no quarto de hóspedes, olhando para o teto branco e se perguntando em que tipo de prisão ela havia se metido. Mas também pensava na expressão no rosto de Sebastian quando ele viu a rosa, e se perguntava que tipo de tragédia poderia transformar um homem em uma ilha tão isolada de tudo que tornava a vida digna de ser vivida. A gala beneficente foi o primeiro teste real de Laura como esposa de Sebastian. O vestido que ele havia mandado fazer era uma obra de arte em seda azul marinho, que se moldava perfeitamente ao seu corpo e custava mais que ela ganhava em um ano. Quando Sebastian a viu pela primeira vez, parado na entrada da penthouse em seu smoking impecável, algo mudou em sua expressão. Por uma fração de segundo, suas defesas pareceram falhar. "Você está adequada", disse ele, mas sua voz carregava uma nota que Laura não conseguia identificar. O evento acontecia no salão principal de um hotel 5 estrelas, repleto de empresários, políticos e socialites. Laura se sentia como uma impostora, em meio a tantos diamantes e conversas sobre investimentos milionários. Sebastian a apresentava como minha esposa, com a mesma frieza que usaria para discutir relatórios financeiros, mas sua mão permanecia firme em suas costas, sempre sobre o tecido do vestido, nunca tocando sua pele diretamente. Foi durante o jantar que Laura conheceu Helena Vasconcelos, uma mulher de cerca de 40 anos,
com olhos predadores e um sorriso que não chegava ao rosto. Helena se sentou ao lado de Sebastian com uma familiaridade que fez Laura se sentir desconfortável. Então esta é a famosa esposa misteriosa, Helena disse, seus olhos escaneando Laura de cima a baixo. Devo admitir, Sebastian, que sua escolha me surpreendeu. Pensei que você fosse mais exigente. Helena, Sebastian respondeu, sua voz carregando um tom de aviso que Laura nunca havia ouvido antes. Oh, relaxe, Helena continuou, tomando um gole de champanhe. Estou apenas curiosa sobre como vocês se conheceram. Deve ter sido uma história interessante, considerando as circunstâncias. Laura sentiu o sangue gelar. Havia algo na maneira como Helena falava que sugeria que ela sabia mais do que deveria sobre o casamento deles. Sebastian ficou visivelmente tenso, suas mãos apertando os punhos sobre a mesa. Nos conhecemos através de negócios, Laura disse, tentando manter a voz firme. Às vezes, os melhores relacionamentos começam de forma inesperada. Helena riu. Um som que não tinha nada de alegre. Negócios, que interessante. E me diga, querida, como está se adaptando à vida de casada? Imagino que seja desafiador, dado os hábitos peculiares do Sebastian. A tensão na mesa tornou-se palpável. Sebastian se levantou abruptamente, estendendo a mão para Laura. Vamos dançar, disse, sua voz deixando claro que não era um convite, mas uma ordem. A pista de dança estava lotada, mas Sebastian a guiou para uma área mais reservada. Ele a segurou pela cintura por cima do vestido, mantendo uma distância respeitosa, mas Laura podia sentir a tensão em seus músculos. Quem é Helena? Perguntou Laura enquanto se moviam no ritmo da música. Alguém que deveria cuidar de seus próprios negócios, Sebastian respondeu, seus olhos vasculhando o salão como se procurasse ameaças. Ela conhece a verdade sobre nosso casamento? Sebastian a olhou nos olhos pela primeira vez naquela noite. Helena Vasconcelos é uma mulher perigosa que coleciona segredos como outras pessoas colecionam joias. Ela e eu tivemos história há alguns anos. Que tipo de história? Tipo que prefiro esquecer, Sebastian disse, sua voz assumindo aquela frieza familiar. Ela tentou me chantagear uma vez, não deu certo para ela. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E agora ela está interessada em mim? Em nós. Sebastian corrigiu. Helena não faz nada sem motivo. Se ela está aqui fazendo perguntas é porque está procurando algo que possa usar contra mim. A música terminou, mas Sebastian não a soltou imediatamente. Por um momento, eles ficaram parados no meio da pista e Laura teve a sensação estranha de que ele estava lutando contra algum impulso interno. Suas mãos tremiam levemente onde tocavam o tecido do vestido dela. Sebastian, ela disse suavemente, você está bem? Ele piscou, como se acordasse de um transe e imediatamente se afastou. Vamos para casa, disse abruptamente. A viagem de volta foi feita em silêncio tenso. Laura observava o perfil de Sebastian no reflexo da janela do carro, notando como suas mãos permaneciam cerradas em punhos. Quando chegaram à penthouse, ele desapareceu imediatamente em seu escritório, deixando Laura sozinha com suas perguntas. Nos dias que se seguiram, Sebastian tornou-se ainda mais distante. Laura mal o via, e quando se cruzavam, ele evitava até mesmo o contato visual. Foi então que ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Em uma tarde chuvosa, ela estava organizando alguns livros que havia trazido de casa quando Sebastian entrou na sala de estar. Ele parou ao vê-la, seus olhos fixos nos livros espalhados sobre a mesa de centro. Desculpe, Laura disse, começando a juntá-los. Eu só estava... Deixe, Sebastian disse, sua voz estranhamente suave. Há quanto tempo você não reorganiza algo? A pergunta a surpreendeu. O que você quer dizer? Seus livros. Você os arruma por autor, por gênero, por cor? Ele se aproximou ligeiramente, observando os volumes com uma curiosidade que Laura nunca havia visto antes. Por histórias que me fazem sentir menos sozinha, Laura respondeu honestamente. Sebastian ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos ainda fixos nos livros. Eu costumava ler,
disse finalmente. Antes de quê? Ele levantou os olhos para ela, e Laura viu algo quebrar em sua expressão cuidadosamente controlada. Antes de decidir que era mais seguro não tocar em nada que outras pessoas pudessem ter tocado. Laura sentiu seu coração se apertar. Sebastian, o que aconteceu com você? Por um momento, ela pensou que ele fosse responder. Suas defesas pareciam estar desmoronando, sua respiração ficou irregular. Mas então, como se um alarme tivesse disparado em sua mente, ele recuou bruscamente. Isso não é da sua conta, disse, voltando à frieza familiar. Nosso acordo não inclui terapia. Ele se virou para sair, mas Laura o chamou. Sebastian, espere. Ele parou, mas não se virou. Eu não sou Helena, Laura disse suavemente. Eu não estou aqui para machucá-lo ou chantagear você. Estou aqui porque você me salvou e talvez eu possa ajudá-lo também. Sebastian permaneceu imóvel por um longo momento, seus ombros tensos. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam cheios de uma vulnerabilidade que fez Laura querer envolvê-lo em seus braços. Você não entende, ele disse, sua voz quase um sussurro. Eu não posso ser ajudado. Eu não posso ser tocado. Eu não posso ser amado. E com essas palavras ele desapareceu em seu escritório, deixando Laura sozinha, com a compreensão dolorosa de que o homem que havia se casado com ela não era apenas um prisioneiro de sua própria riqueza, mas de um medo tão profundo que havia consumido sua capacidade de viver. Laura acordou na manhã seguinte, com uma determinação que não sentia há semanas. As palavras de Sebastian ecoavam em sua mente. Eu não posso ser amado. Era como se ele tivesse entregado a ela a chave para entender não apenas seus medos, mas também sua solidão devastadora. Durante o café da manhã, ela observou Sebastian comer em silêncio, suas mãos enluvadas manuseando os utensílios com precisão cirúrgica. Ele havia criado um ritual tão elaborado para evitar contaminação que até mesmo o ato de se alimentar parecia uma operação médica. Sebastian, ela disse suavemente, preciso sair hoje. Vou visitar meu pai. Ele levantou os olhos e Laura notou uma tensão imediata em sua expressão. Roberto pode acompanhá-la, disse ele. Não precisa, é apenas uma visita rápida. Laura. A maneira como ele disse seu nome a fez parar. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome desde o casamento, e havia uma intensidade em sua voz que ela não conseguia decifrar. Tenha cuidado. Havia algo na maneira como ele falou que fez Laura se perguntar se ele estava se referindo a mais do que apenas os perigos usuais da cidade. Mas quando ela tentou questionar, Sebastian já havia se retirado para seu escritório. O apartamento do pai parecia menor do que ela se lembrava. Eduardo a recebeu com um abraço apertado e Laura percebeu como havia sentido falta do calor humano. Simples. Como você está, filha? Perguntou ele, estudando seu rosto com preocupação. Você parece diferente. Estou bem, pai. Laura mentiu, forçando um sorriso. Sebastian tem sido respeitoso. Respeitoso não é o mesmo que feliz. Eduardo observou. Você se casou com um estranho para me salvar. Isso me mata por dentro. Laura segurou as mãos do pai, sentindo lágrimas ameaçarem. Pai, eu estou aprendendo sobre ele. Há mais em Sebastian do que aparenta. Ele não é cruel, só machucado. Machucado como? Eu ainda não sei completamente, Laura admitiu, mas ele tem medo de toque, de contato humano. Vive como se o mundo fosse um lugar perigoso demais para se arriscar a sentir. Eduardo ficou quieto por um momento. Sabe, filha, às vezes as pessoas mais ricas são as mais pobres de todas. Elas têm tudo, exceto o que realmente importa. Quando Laura voltou à penthouse naquela tarde, encontrou Sebastian parado diante da janela do living, observando a cidade. Ele não se virou quando ela entrou, mas ela notou que seus ombros se relaxaram ligeiramente. Seu pai está bem? Perguntou ele sem se virar. Sim, Laura respondeu, surpresa que ele tivesse perguntado. Ele está bem. Bom. Laura se aproximou, parando-o a uma distância respeitosa. Sebastian,
Posso te perguntar algo? Depende da pergunta. O que aconteceu? Com sua mãe? Sebastian ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Laura pensou que ele simplesmente não responderia. Ela morreu quando eu tinha 8 anos, disse finalmente, sua voz tão baixa que Laura teve que se aproximar para ouvir. Infecção hospitalar. Algo que poderia ter sido evitado se os médicos tivessem tomado as precauções adequadas. Você estava com ela? Até o final. Sebastian fechou os olhos. Ela estava segurando minha mão quando morreu. Eu podia sentir a febre queimando sua pele. Sabia que havia algo errado se espalhando por seu corpo. E depois, eu não conseguia mais e... Não conseguia mais o quê? Tocar em alguém sem sentir a morte deles. Sebastian sussurrou, sem imaginar todas as coisas invisíveis que poderiam estar me matando, ou que eu poderia estar passando para outra pessoa. Laura sentiu seu coração se partir. Sebastian, você tinha 8 anos, não foi culpa sua. Racionalmente eu sei disso, ele disse, finalmente se virando para olhá-la. Mas racionalidade não governa fobias. Elas são mais primitivas, mais poderosas que a lógica. E desde então você nunca mais toquei em outra pessoa sem luvas. Nunca mais permiti que alguém me tocasse diretamente. Ele fez uma pausa, seus olhos se encontrando com os dela. Até você. Laura piscou, confusa. Eu nunca te toquei. Não fisicamente, Sebastian disse, sua voz carregando uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Mas você está aqui neste espaço que eu criei para me proteger do mundo. E de alguma forma, você está me alcançando mesmo assim. O coração de Laura acelerou. Sebastian. Eu sonhei com você ontem à noite. Ele continuou como se as palavras estivessem sendo arrancadas dele. Sonhei que você me tocava e eu não sentia medo. Acordei aterrorizado, não pelo sonho, mas por quanto eu queria que fosse real. Laura deu um passo em direção a ele e Sebastian imediatamente recuou, suas mãos tremendo visivelmente. Viu? Disse ele, sua voz quebrando. Eu quero, mas não posso. Meu corpo não me deixa, minha mente não me deixa. E se começássemos devagar? Laura sugeriu suavemente. Não precisa ser toque físico, pode ser apenas proximidade. Sebastian a olhou como se ela tivesse sugerido algo impossível. Laura, você não entende. Não é apenas medo, é pânico. É a sensação de que vou morrer se alguém me tocar. Então não vamos nos tocar, Laura disse se aproximando. Mais um passo. Vamos apenas ficar perto. Sebastian estava claramente lutando uma batalha interna, seus olhos fechados, respiração irregular. Eu não quero machucá-la, sussurrou. Você não vai me machucar, Laura respondeu. Mas você está se machucando vivendo assim. Ela se aproximou mais, parando a apenas 1 metro de distância. Sebastian abriu os olhos e Laura viu lágrimas que ele estava tentando conter. Eu tenho tanto medo, ele admitiu. Eu sei, Laura. Disse gentilmente, mas você não precisa ter medo sozinho. Por um momento eles ficaram ali, separados por apenas 1 metro, mas Laura sentiu como se uma ponte invisível estivesse sendo construída entre eles. Sebastian a observava como se ela fosse um milagre que ele não ousava acreditar que existisse. Laura, ele disse, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia nomear. Eu acho que estou começando a me apaixonar por você. E isso me aterroriza mais do que qualquer coisa que já senti. A confissão de Sebastian pairou no ar entre eles, como uma confissão perigosa. Laura sentiu seu coração acelerar. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Sebastian tocou com urgência. Ele atendeu com as mãos tremendo. Alô? Sua voz estava tensa. O quê? Quando? O rosto de Sebastian empalideceu visivelmente. Não faça nada até eu chegar. Nada, você me ouviu? Ele desligou e se virou para Laura, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. Temos um problema. Helena Vasconcelos está espalhando rumores sobre nosso casamento. Ela está dizendo que é um arranjo financeiro para salvar seu pai da prisão.
Laura sentiu o sangue gelar. Mas como ela descobriu? Helena tem contatos em todo lugar. Investigadores particulares, pessoas no judiciário. Ela deve ter descoberto sobre a situação do seu pai e conectado os pontos. Sebastian começou a andar de um lado para outro, sua ansiedade palpável. Isso pode arruinar tudo. A fusão, minha reputação, o acordo que fiz com você. O que ela quer? Provavelmente dinheiro ou poder. Com Helena nunca se sabe. Sebastian parou de andar e olhou para Laura. Há algo que eu preciso te contar. Helena e eu, nossa história é mais complicada do que eu deixei entender. Laura sentiu um nó no estômago. Que tipo de complicação? Ela foi minha terapeuta, Sebastian disse, sua voz carregada de vergonha. Há cerca de 5 anos, quando minha fobia estava pior do que nunca, meu médico me recomendou que eu procurasse ajuda psicológica. Helena era considerada uma das melhores especialistas em fobias do país. E o que aconteceu? Sebastian se sentou pesadamente em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos enluvadas. Ela quebrou todos os códigos de ética profissional. Começou a se aproveitar da minha vulnerabilidade. Dizia que me amava, que podia me curar se eu confiasse completamente nela. Laura se aproximou, sentindo uma raiva crescente pela mulher, que havia manipulado Sebastian em seu momento mais frágil. Ela te machucou. Ela me convenceu a tentar proximidade física. Sebastian continuou, sua voz quebrando. Disse que era parte do tratamento, mas quando eu entrei em pânico, quando tive uma crise de ansiedade tão forte que quase desmaiei, ela não parou. Ela continuou dizendo que eu precisava superar meu medo. Laura sentiu náusea. Deus, Sebastian, isso é abuso. Depois ela começou a me chantagear. Disse que revelaria meus problemas mentais para a imprensa se eu não a mantivesse como consultora particular com um salário exorbitante. Sebastian levantou os olhos e Laura viu uma dor profunda ali. Foi quando eu descobri que ela tinha gravado nossas sessões, incluindo os momentos mais íntimos. Você a denunciou? Tentei, mas ela é esperta. Destruiu as evidências, negou tudo. Minha palavra contra a dela. E eu era apenas um empresário rico com problemas mentais. Sebastian riu amargamente. Acabei pagando para ela ficar quieta por 3 anos. Laura se ajoelhou diante da cadeira de Sebastian, mantendo uma distância, respeitosa, mas olhando diretamente em seus olhos. E agora ela voltou. Ela quer 50 milhões, Sebastian disse. Ou vai revelar tudo para a imprensa. Nosso casamento falso, minha fobia, os detalhes mais íntimos das nossas sessões, tudo. E se pagarmos? Ela nunca vai parar. Pessoas como Helena sempre voltam pedindo mais. Sebastian fechou os olhos. Laura, eu sinto muito. Eu te trouxe para o meio disso. Você não merece... Pare, Laura disse firmemente. Você não tem culpa do que ela fez. Ela é a predadora aqui, não você. Sebastian a olhou com surpresa. Você não está com raiva de mim? Estou com raiva dela, Laura respondeu. E estou com raiva de um sistema que permite que pessoas como ela se aproveitem de outras em momentos vulneráveis. O telefone tocou novamente. Sebastian atendeu com reluctância. Sebastian, querido, a voz de Helena soou pelo viva voz, doce, como mel venenoso. Imagino que você já tenha recebido minha mensagem. O que você quer, Helena? Sebastian perguntou, sua voz tensa. Você sabe o que eu quero. 50 milhões, transferidos para minha conta nas Ilhas Cayman até sexta-feira. Ou então, segunda-feira de manhã, todos os jornais do país terão uma história muito interessante sobre o casamento falso do magnata Sebastian Almeida. Você está blefando? Estou? Helena riu. Tenho fotos do casamento civil de vocês. Sebastian. Nada de festa, nada de família, apenas testemunhas pagas. Tenho registros financeiros mostrando que você perdoou uma dívida de 250 mil reais no dia seguinte ao casamento. E tenho gravações das nossas sessões, onde você admite que nunca conseguiu tocar em uma mulher. Laura viu Sebastian recuar fisicamente,
como se tivesse sido golpeado. O que você acha que acontecerá quando seus parceiros alemães descobrirem que sua esposa perfeita é apenas uma atriz contratada para fazer você parecer normal? Helena continuou. Que o grande Sebastian Almeida é tão quebrado que precisa pagar uma mulher para fingir que o ama. Você é doente, Sebastian sussurrou. Sou realista, Helena respondeu. E você tem até sexta-feira para me mostrar como é realista também. Ah, e Sebastian, dê lembranças à sua adorável esposa. Espero que ela entenda que casou com um homem que nunca poderá realmente tocá-la. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio pesado no ar. Sebastian estava pálido, tremendo visivelmente. Ela está certa, ele disse, sua voz quase inaudível. Eu nunca poderei te tocar. Nunca poderei ser um marido real para você. Nunca poderei te dar o que você merece. Laura sentiu lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Sebastian, olhe para mim. Ele levantou os olhos e Laura viu toda a dor e vergonha que Helena havia plantado ali. Ela não define quem você é, Laura disse com firmeza. Ela não define o que você pode ou não pode fazer, e ela definitivamente não define o que você merece. Mas ela tem razão sobre uma coisa, Sebastian disse. Eu não posso te tocar, eu não posso te amar da maneira que você merece ser. Amada. Laura respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Então, deixe-me te mostrar que você está errado. Laura se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Sebastian. Havia uma determinação crescendo dentro dela, uma força que ela não sabia que possuía. Por semanas, ela havia sido a vítima das circunstâncias, aceitando passivamente seu destino. Mas agora, vendo o homem que amava ser destroçado pelas manipulações de Helena, algo feroz despertou em seu peito. Não vamos pagar nada para ela, disse Laura, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Sebastian a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Laura, você não entende. Se ela tornar tudo público, então que torne, Laura interrompeu, surpreendendo ambos com sua veemência. Sabe o que Helena não esperava? Que eu não me importasse com o que as pessoas pensassem sobre nosso casamento. Mas a fusão, minha reputação. Sua reputação não vale 50 milhões de dólares para uma chantageísta, Laura disse, se aproximando mais. E definitivamente não vale sua paz de espírito. Sebastian balançou a cabeça. Você não entende o que está em jogo. Minha empresa, meus funcionários, tudo que construí. E o que você construiu? Laura perguntou. Um império baseado no medo. Uma vida onde você não pode tocar em outra pessoa, onde você vive como um prisioneiro em sua própria casa. As palavras atingiram Sebastian como um tapa. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Você não sabe do que está falando. Sei sim, Laura respondeu, seguindo-o. Sei que você tem tanto medo de viver que prefere ser chantageado pelo resto da vida. Sei que você se convenceu de que não merece amor porque uma mulher doente te fez acreditar nisso. Paremos, Sebastian disse, sua voz quebrando. Não vou parar, Laura continuou, sua própria voz ganhando força. Porque alguém precisa te dizer a verdade. Helena não venceu quando abusou de você. Ela venceu quando você deixou que ela definisse quem você é. Ela venceu quando você decidiu que nunca mais tentaria se conectar com outra pessoa. Sebastian se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E o que você sugere que eu faça? Que eu finja que posso ser normal? Sugiro que você lute, Laura disse, sua voz carregada de emoção. Sugiro que você pare de se esconder atrás do seu medo e permita que alguém o ame. Eu não posso. Você pode, Laura disse, dando um passo em direção a ele. Você pode porque eu estou aqui e eu não vou te abandonar. Não vou te machucar. Não vou usar seus medos contra você. Sebastian recuou, suas mãos tremendo. Laura, você não entende. Quando eu entro em pânico, quando o medo toma conta, eu não consigo respirar. Eu não consigo pensar. Então eu estarei aqui para te ajudar a respirar, Laura disse simplesmente. Estarei aqui para te lembrar que você está seguro. Por um momento, Sebastian pareceu considerar suas palavras. Mas então, como se uma parede tivesse descido,
Sua expressão se fechou novamente. Não, disse ele, sua voz voltando ao tom frio e distante. Não vou permitir que você desperdice sua vida com alguém quebrado como eu. Vou pagar Helena. Vou manter nosso acordo pelo resto do ano. E depois, você estará livre para encontrar alguém que possa realmente te amar. Laura sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Você está desistindo? Estou sendo realista. Você está sendo covarde, Laura disse, sua voz agora carregada de raiva. Está permitindo que Helena ganhe. Está permitindo que ela destrua não apenas você, mas também qualquer chance de felicidade que possamos ter. Sebastian ficou em silêncio, mas Laura podia ver a luta interna em seus olhos. Sabe qual é a diferença entre nós? Laura continuou. Eu tive a coragem de arriscar tudo para salvar alguém que amo. Você não tem coragem nem para tentar ser salvo. Com essas palavras, Laura se virou e saiu da sala, deixando Sebastian sozinho com seus demônios. Nas 2 horas seguintes, Laura trancou-se em seu quarto, sua mente trabalhando furiosamente. Ela não ia aceitar a derrota, não ia permitir que Helena destruísse Sebastian e saísse impune. Havia uma maneira de lutar, e Laura estava determinada a encontrá-la. Ela pegou seu laptop e começou a pesquisar. Helena Vasconcelos, psicóloga, especialista em fobias. Laura encontrou seu site profissional, seus artigos publicados, suas credenciais impressionantes. Mas também encontrou algo mais: reclamações no Conselho de Psicologia, processos éticos que haviam sido misteriosamente arquivados, um padrão de comportamento que sugeria que Sebastian não havia sido sua única vítima. Laura fez ligações, enviou e-mails, usou cada contato que tinha no mundo da comunicação. Antiga colega de faculdade que agora trabalhava em um jornal, um professor que conhecia investigadores particulares, até mesmo o advogado que havia cuidado dos documentos de seu pai. Era quase meia-noite quando ela finalmente emergiu do quarto. Sebastian estava na cozinha, ainda vestido, olhando para uma xícara de café frio. Encontrei 3 outras mulheres, Laura disse sem preâmbulo. Sebastian levantou os olhos, confuso. O quê? 3 outras mulheres que Helena chantageou, empresárias, políticas, uma atriz famosa, todas com histórias similares, terapia que se transformou em manipulação, gravações secretas, chantagem financeira. Sebastian se levantou lentamente. Como você? Não importa como, Laura interrompeu. O que importa é que elas estão dispostas a testemunhar, a expor Helena pelo que ela realmente é. Laura, isso é perigoso. Helena tem conexões, poder e... Nós temos a verdade, Laura disse. E temos algo que ela não tem, pessoas que se importam umas com as outras. Sebastian a olhou por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Porque te amo, Laura disse simplesmente. Porque você merece ser livre, porque Helena não tem o direito de destruir vidas e sair impune. Sebastian fechou os olhos e Laura viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu tenho tanto medo, sussurrou. Eu sei, Laura respondeu, mas você não precisa enfrentar isso sozinho, não mais. Sebastian abriu os olhos e Laura viu algo que não havia visto antes. Esperança. O que você precisa que eu faça? Perguntou ele. Laura sorriu pela primeira vez em dias. Preciso que você confie em mim. Preciso que você seja corajoso por mais um dia. E preciso que você me dê permissão para lutar por nós. Sebastian assentiu lentamente. Eu confio em você. Então amanhã nós vamos acabar com isto, Laura disse. Vamos confrontar Helena e vamos fazer isso juntos. Ela se virou para sair, mas a voz de Sebastian a deteve. Laura. Ela se virou. Obrigado, ele disse, sua voz carregada de emoção, por lutar por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesmo. Laura sorriu, seu coração se enchendo de uma determinação feroz. Sempre, disse ela, sempre vou lutar por você. Enquanto se dirigia para seu quarto, Laura sabia que o dia seguinte seria decisivo. Helena havia subestimado uma coisa: o poder de uma mulher que ama o suficiente para lutar contra qualquer adversário, não importa quão poderoso ele seja.
Manhã seguinte, chegou carregada de tensão elétrica. Laura havia acordado antes do amanhecer, finalizando os detalhes de seu plano com uma precisão que surpreendeu até ela mesma. Às 8 da manhã, ela e Sebastian estavam no escritório dele, cercados por documentos, gravações e o testemunho de 3 mulheres corajosas que haviam decidido enfrentar Helena. Ela vai chegar às 10, Sebastian disse, verificando o relógio. Pela 10ª vez. Está certa de que isso vai funcionar? Tenho que estar, Laura respondeu, ajustando o pequeno gravador que havia escondido em sua blusa. Helena é arrogante. Ela vai querer se vangloriar. Vai querer que você saiba exatamente como ela te derrotou. E quando ela fizer isso, nós a teremos. O interfone tocou. Roberto anunciou a chegada de Helena com sua voz neutra habitual. Mas Laura podia sentir a tensão até mesmo através do sistema de som. Helena entrou no escritório como uma rainha conquistadora, usando um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de Laura. Seu sorriso era predatório, seus olhos brilhando com a antecipação da vitória. Sebastian, querido, disse ela, sua voz escorrendo falsa doçura. E a adorável Laura. Que bom ver vocês dois juntos. Helena, Sebastian respondeu, sua voz mais firme que Laura esperava. Vamos terminar com isso. Claro, Helena disse, se sentando confortavelmente em uma cadeira sem ser convidada. 50 milhões, transferência imediata, e eu desapareço da sua vida para sempre. E se eu recusar? Sebastian perguntou. Helena riu, um som que fez Laura se arrepiar. Então amanhã, todo o país saberá que o grande Sebastian Almeida é um homem tão patético que não consegue nem tocar em sua própria esposa. Saberão que ele pagou uma mulher para fingir que o ama, porque ninguém jamais poderia amar alguém tão quebrado. Laura viu Sebastian recuar fisicamente, suas mãos tremendo. Era exatamente a reação que Helena esperava, e Laura sabia que esse era o momento crucial. Sabe, Helena, Laura disse, sua voz calma e controlada. Há uma coisa que você nunca entendeu sobre Sebastian. Helena se virou para ela, seus olhos estreitando. Ah, a esposa vai falar? Que adorável! Você sempre pensou que ele era fraco porque tem medo de contato físico, Laura continuou, ignorando o tom sarcástico de Helena. Mas você estava errada. Ele é a pessoa mais forte que eu já conheci. Forte? Helena gargalhou. Ele não consegue nem apertar uma mão sem entrar em pânico. Ele construiu um império apesar do seu medo, Laura disse. Ele salvou minha família quando não precisava. Ele me protegeu quando eu era uma estranha. E mais importante, ele sobreviveu a você. O sorriso de Helena vacilou ligeiramente. Ele não sobreviveu a mim. Ele ainda é meu, não consegue ver? Ainda faço com que ele dance conforme minha música. Não mais, Laura disse e fez um sinal discreto. As portas do escritório se abriram e 3 mulheres entraram. Helena empalideceu ao reconhecê-las. Carla Mendes, a empresária, Júlia Santos, a política, e Marina Oliveira, a atriz. Todas vítimas dos métodos de Helena. Olá, Helena, disse Carla, sua voz cortante como uma lâmina. Há quanto tempo? O que vocês estão fazendo aqui? Helena gaguejou, sua compostura finalmente rachando. Estamos aqui para contar nossa história, disse Júlia. A história de como você abusou de sua posição, gravou sessões privadas sem consentimento e nos chantageou por anos. Vocês não podem provar nada, Helena disse, mas sua voz traía nervosismo. Podemos sim, Marina interveio colocando uma pilha de documentos na mesa. Registros bancários, e-mails ameaçadores, até mesmo algumas das suas gravações que conseguimos recuperar. Tudo está aqui. Laura observou Helena processar a informação, vendo o exato momento em que a realidade a atingiu. Mas a psicóloga ainda tinha um último cartão para jogar. Isso não muda nada, Helena disse, tentando recuperar sua compostura. Ainda tenho as gravações do Sebastian. Ainda posso destruir seu casamento falso. Não pode, Laura disse calmamente. Porque nosso casamento não é mais falso. Helena piscou confusa. O que você quer dizer? Laura olhou para Sebastian, que estava observando a cena com uma mistura de admiração e algo que ela finalmente podia nomear como amor.
Eu me apaixonei pelo meu marido, Laura disse, sua voz carregada de emoção verdadeira. E ele por mim. Você pode expor como começamos, Helena, mas não pode mudar o que nos tornamos. Isso é ridículo, Helena disse, mas havia menos convicção em sua voz. Ele nem consegue te tocar. Você está certa, Sebastian disse, finalmente encontrando sua voz. Eu não consigo tocar nela, ainda não. Mas isso não significa que eu não a amo. Isso não significa que nosso casamento não é real. Ele se levantou caminhando até Laura. Você pensou que minha fobia me tornava fraco, Helena, mas ela me tornou seletivo. Eu não posso tocar em qualquer pessoa, mas isso torna ainda mais especial quando eu quero tocar em alguém. Sebastian parou diante de Laura, seus olhos brilhando com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Eu amo minha esposa, disse ele, sua voz ecoando no escritório. Eu amo sua coragem, sua gentileza, sua força. E se o mundo todo souber que nosso casamento começou como um acordo de negócios, que seja. Porque ele se tornou muito mais que isso. Helena olhou ao redor, percebendo que havia perdido o controle da situação. Vocês não podem fazer isso comigo, disse ela, sua voz agora claramente desesperada. Não estamos fazendo nada com você, Carla disse. Estamos apenas garantindo que você não faça mais nada com outras pessoas. As autoridades já foram notificadas, Júlia acrescentou. Seus registros profissionais serão revisados. Suas vítimas finalmente terão justiça. Helena se levantou bruscamente, seu rosto contorcido pela raiva. Vocês vão se arrepender disso, cuspiu ela. Todos vocês. Não, Laura disse calmamente. Você é quem vai se arrepender, porque finalmente suas vítimas se tornaram sobreviventes. Helena saiu do escritório como uma tempestade, mas seu poder havia sido quebrado. Laura observou Sebastian desabar em sua cadeira, as mãos tremendo não de medo, mas de alívio. Acabou, ele sussurrou. Realmente acabou. Sim, Laura disse, se aproximando dele. Acabou. Sebastian levantou os olhos para ela, e Laura viu algo novo ali. Esperança genuína. Laura, ele disse, sua voz cheia de uma vulnerabilidade que ela havia aprendido a amar. Eu quero tentar. Tentar o quê? Tocar você, ele disse, removendo lentamente uma das luvas. Não sei se vou conseguir. Não sei se não vou entrar em pânico, mas eu quero tentar. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Tenho certeza de que te amo, Sebastian respondeu. Tenho certeza de que você me faz querer ser corajoso. Lentamente, com a mão tremendo, Sebastian estendeu a mão nua em direção ao rosto de Laura. Ela permaneceu completamente imóvel, mal ousando respirar. Quando a ponta dos dedos dele tocaram sua bochecha, Sebastian fechou os olhos, sua respiração ficando irregular. Por um momento, Laura pensou que ele fosse recuar. Mas então ele abriu os olhos e sorriu. Um sorriso genuíno, livre, que ela nunca havia visto antes. Não tenho medo, ele sussurrou maravilhado. Pela primeira vez em 26 anos, eu não tenho medo. Laura cobriu a mão dele com a sua, e Sebastian não recuou. Em vez disso, ele a puxou para mais perto, até que suas testas se tocaram. Eu te amo, ele disse, as palavras finalmente livres das correntes que Helena havia forjado. Eu também te amo, Laura respondeu. E quando se beijaram, foi como se o mundo inteiro tivesse se realinhado. 6 meses depois, Laura estava em pé na varanda da penthouse, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Sebastian se aproximou por trás, seus braços a envolvendo em um abraço que ainda o surpreendia, com sua naturalidade. Em que você está pensando? Perguntou ele, sua voz morna contra seu ouvido. Estou pensando em como é engraçado, Laura respondeu, se recostando em seu peito. Eu me casei com você para salvar meu pai. Acabei salvando você também. Você salvou a nós dois, Sebastian. Corrigiu. Você me ensinou que o amor não é algo que se pega ou se perde. É algo que se escolhe todos os dias. Laura sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. E você me ensinou que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com um salto no escuro. Então,
Sebastian disse, girando-a para encará-lo. Está pronta para o próximo salto? Que próximo salto? Sebastian sorriu, tirando uma pequena caixa do bolso. Eu sei que já somos casados, mas eu queria fazer direito desta vez. Queria pedir sua mão porque te amo, não porque preciso de você. Laura riu através das lágrimas. Sebastian Almeida, você está me pedindo em casamento? Estou. Pedindo para você se casar comigo de novo. Ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel que captava a luz do pôr do sol. Desta vez, por amor. Sim, Laura disse, sem hesitação. 1000 vezes sim. Quando Sebastian deslizou o anel em seu dedo, suas mãos não tremeram nenhuma vez. Eles haviam encontrado um no outro, não apenas o amor, mas a cura para suas feridas mais profundas. E no silêncio da penthouse, que uma vez havia sido uma prisão, eles dançaram sob as estrelas, finalmente livres para tocar, para amar, para viver.